Olá, amores, tudo bem? Vamos lá para as questões sobre efeitos coligativos. Bom, questão número 1, vamos ler. Sob mesma pressão, comparando-se as temperaturas de ebulição do congelamento de uma solução aquosa de açúcar com as correspondentes para a água pura, tem-se. Então, ele está perguntando para a gente comparar uma solução com água pura e uma solução com açúcar. Comparar o ponto de ebulição e de congelamento, o que vai acontecer. Se você assistiu o videozinho da explicação sobre efeitos coligativos, você lembra que o gráfico que parece um Y, né, ele abre, ou seja, diminuindo o ponto de congelamento e aumentando o ponto de ebulição, ok? Então vamos ver onde tem algo parecido com isso. Letra A. Valores maiores para as temperaturas referentes à solução. Não, é maior para ebulição, sim. Porém, para congelamento vai ser menor, ok? Então não pode ser letra A. B. Valores menores para as temperaturas referentes à solução. De novo, é menor para o congelamento, mas para a ebulição não. Então eu tenho um efeito diferente para cada temperatura. Então eu não posso falar que os dois são maiores ou que os dois são menores. Okay? Então não pode ser nem letra A nem letra B. C. Maior temperatura de ebulição, correto, e menor temperatura de congelamento para a solução. Sim, a temperatura, ponto de ebulição, vai ser maior quando eu coloco um soluto, né? E a temperatura de congelamento vai ser menor, tá? Vamos ver a letra D. Menor temperatura de ebulição, não, a gente sabe que é maior, né? E a mesma temperatura também não, tá? No momento que eu adiciono um soluto, tá? Ou mais soluto ou algum outro soluto, a gente sabe que ocorre essas mudanças, então não dá para dizer que é a mesma coisa, tá bom? Então, questão 1, bem facinha, tá? Já foi. Vamos para a questão número 2. A adição de 150 gramas de sacarose a 1 litro de água pura fará com que? Dois pontos. Essa questão é tão simples quanto a outra. Ele adicionou um soluto em água, que no caso é sacarose, é um açúcar, tá? Ah, ele adicionou 150 gramas, professor, tem que fazer alguma conta? Não, conta nenhuma, tá? Tanto que as respostas não tem número, ok? E só tem que avaliar se está certo ou está errado. Vamos ver. Assim que eu adiciono um soluto, né, o que acontece com a minha solução com relação ao ponto de ebulição, né, ponto de congelamento e a pressão de vapor máxima. A gente sabe que o ponto de congelamento diminui, a pressão diminui, tá? E a temperatura de ebulição aumenta. Então vamos lá. Letra E. Seu ponto de congelamento aumenta? Não. O que acontece é que ele vai diminuir, tá? Seu ponto de ebulição diminui? Também não. Ele aumenta. Sua pressão de vapor aumenta? Olha, se eu adicionei coisa, vai ficar mais difícil de evaporar aquilo, tá? A pressão de vapor diminui, tá bom? Letra B. Passa a conduzir corrente elétrica? A sacarose não, porque a sacarose é uma substância molecular, ela não conduz corrente elétrica, porque ela não vira íons na hora que eu coloco em água, ela só dissolve, tá bom? E a A, sua pressão de vapor diminua. Sim, é isso que a gente espera, né? Que a pressão de vapor vai ficar menor devido à adição de um soluto. Então, a resposta aqui da questão número 2 é letra A. Questão 3. Qual das soluções e solventes apresentados a seguir apresenta maior ponto de ebulição? Esse é um tipo de questão bem comum, tá? Que a gente vai ter que analisar quantos mols de íons terão naquela solução. Quanto for maior essa quantidade de mols de íons, maior será, mais pronunciado será o efeito coligativo, tá? Então, quando o cara lança uma pergunta dessa, você tem que primeiro ver o seguinte:
se a concentração das soluções são iguais ou diferentes, tá? Se for iguais, é ótimo, porque eu não preciso pensar em mais nada sobre concentração. Já sei que são iguais, então eu não vou precisar fazer nenhuma conta, nenhum pensamento mais rebuscado, além da reação de dissociação dos sais, tá bom? Então, seguinte, concentração é mesma, a gente pode ignorar. Só se forem as mesmas, ok? Aqui, como todo mundo é 0,2, eu posso ignorar. E aí, qual é a segunda coisa que eu tenho que analisar? A segunda coisa que eu tenho que analisar é a quantidade de mols que vai ser liberado por, por cada molécula dessa aqui. Primeiro, molécula de glicose e de sacarose são moléculas de açúcar, são tipos de açúcar, tá bom? E são moleculares. O que isso quer dizer? Não geram íons. Então, se eu botei 0,2 mol de glicose, a quantidade de mols que eu botei é 0,2 de glicose, porque não vai gerar nenhum íon a glicose. Sacarose é a mesma coisa. Então, nessa primeira, é como se eu tivesse colocado 0,2 de soluto, né? E 0,2 de soluto também. Já aqui no NaCl eu tenho um sal. O NaCl é o sal de cozinha. Quando eu boto 0,2 mols desse sal, o que acontece com o sal em meio aquoso? Ele vai dissociar, formando íons, tá bom? O íon Na+ e o Cl-, íon sódio e íon cloreto, tá? E aí eu vou ter 0,2 mols, não mais de sal, porque esse sal não vai mais existir na hora que eu coloco dentro d'água. O que passa a existir é a espécie íon Na+, íon sódio, e a espécie cloreto, que é o Cl-. E eu vou ter 0,2 de cada, ok? Então, como eu vou ter duas outras coisas diferentes, eu vou ter 0,2 de Na e 0,2 de Cl-, tá? Então, num total aqui, eu vou ter 0,4 mols de íons, tá? Que é mais do que 0,2 que eu tinha aqui na glicose e na sacarose. Tudo bem? Deu para entender? Beleza? Qualquer dúvida pode me chamar lá depois que a gente resolve isso aí, tá bom? E aqui do MgCl2, né? Também é um sal. Só que aqui eu só tinha o que? 2 íons. Já no caso do MgCl, eu vou ter 2 cloretos, né? E 1 Mg. Então aqui eu vou ter 3 espécies para cada uma molécula de cloreto. Aqui eu tinha duas espécies só, que era um Cl e um Na. Aqui eu tenho 2 Cls e 1 Mg, tá? Então, como aqui vou ter mais íons sendo liberados por esse sal, esse cara aqui vai ter maior quantidade de mols. Como aqui eram 2 e aqui são 3, né? Eu vou ter uma maior quantidade de mols sendo liberado pelo MgCl2, tá? Então, qual das soluções solventes apresentadas a seguir apresenta maior ponto de ebulição? A gente sabe que quanto maior a quantidade de coisas dissolvidas, que é no caso letra E aqui, né? Maior o ponto de ebulição. Resposta letra E, beleza? Agora a questão 4, ó, ele pede a uma dada temperatura, possui menor pressão de vapor, a solução aquosa, 2 pontos. Aqui eu estou vendo que as concentrações são o quê? Diferentes, né? Puxa, isso me complica um pouco, tá? Mas, ó, vamos primeiro ver o enunciado. Possui menor pressão de vapor. Como é que eu faço para diminuir a pressão de vapor? É só eu adicionar mais soluto. Então, quanto mais soluto, aquele que tiver a maior quantidade de mols tem a menor pressão de vapor, ok? Então, vamos ver. Ó, a primeira, ele dá 0,1 mol de sacarose. A gente já falou sobre a sacarose na questão anterior. Se eu tenho 0,1 mol de sacarose, a quantidade de mols que eu coloquei de fato foi 0,1. Não tem mistério. Na letra B, 0,2. Então, a quantidade de sacarose que eu coloquei é 0,2. Porque continua tendo sacarose depois, tá? Não é que nem num sal. Num sal, você coloca o sal. Mas aí logo depois esse sal se dissocia, virando Na+ e Cl-, tá? E o ácido? O ácido ele também faz uma coisa parecida do sal. O ácido ele ioniza,
formando H+, né? E o ânion do ácido em questão. Como é que é o ácido clorídrico, que é o HCl, ele vai formar H+ e Cl-. Ou seja, para cada 1 mol, né, para cada molécula de HCl, para cada 1 mol de HCl, eu vou ter 2 mols de íons sendo gerados, vou ter o dobro, tá? Então, se eu tenho 0,1 mol de ácido clorídrico, né, se eu coloco isso em água, na verdade o que eu vou ter de íons lá no final é 0,2 mols, que é o dobro. Então, mesmo que aqui eu tenha uma concentração menor, 0,1, né, de ácido que eu coloquei, o que acontece de verdade é que de íons eu tenho 0,2, eu tenho o dobro, que é maior do que, que é igual ao 0,2 de sacarose. Então, o que eu estou vendo é o seguinte, que a A e a B têm a mesma quantidade de mols, né? E a letra A tem uma quantidade menor do que as outras duas. Então, a resposta não é nem A, nem B, nem C, certo? Porque não faria sentido ter duas coisas iguais. Na D, eu estou vendo que eu tenho 0,2 de ácido clorídrico também. Poxa, beleza. O que isso quer dizer? Se a concentração é a maior e ainda é ácido clorídrico, que vira H+ e Cl-, cara, aqui eu vou ter 0,2 de H+ e 0,2 de Cl-, num total de 0,4 mols, que é maior do que qualquer outro aqui na letra A, B e C. E na letra E eu só tenho 0,1 mol de hidróxido de sódio, que também só me gera 2 íons, tá? Então, esse aqui eu tenho 4, uma proporção de 4, tá? E a maior proporção entre esses exemplos que ele deu. Então, a resposta é letra D, tudo bem? Vamos para a questão número 5. Aquecendo a água destilada numa panela aberta e num local onde a pressão ambiente é 0,92 atm, a temperatura de ebulição da água... Então, ele faz o seguinte. A gente sabe que a temperatura de ebulição da água é o quê? 100 graus Celsius, certo? Água pura. Ele tem essa mesma água pura, só que agora em outro ambiente. Vamos botar numa serra, né? A gente subiu a serra, está lá aquecendo água. Na serra, a pressão é menor do que a nível do mar. Se a pressão é menor, as moléculas precisam de menos força, vamos botar assim, para virar vapor. O que quer dizer força? Menos temperatura. Então, o ponto de ebulição vai ser menor, vai ser inferior a 100. Por isso que a resposta aqui é letra A. Tudo bem, galera? Espero que tenham entendido. Podem procurar qualquer dúvida, tá? Essa matéria é um pouquinho mais delicada. Não deixem de vir falar comigo, tá bom? Beijão a todos. Tchau, tchau.